Existe um mistério escondido nas Escrituras que 99% dos cristãos nunca descobriram. E esse mistério é a única coisa que separa as casas que prosperam das casas que vivem em ruínas espirituais, financeiras e emocionais. Você já notou como algumas mulheres vivem em casas onde a paz parece habitar nas paredes, onde o dinheiro rende, onde os filhos crescem firmes, enquanto outras, mesmo orando todos os dias, mesmo congregando, mesmo lendo a Bíblia, vivem em um lar onde tudo desmorona, onde as contas se acumulam, onde os filhos se afastam, onde o marido se torna estranho dentro de casa. E o pior, você já se perguntou por que duas mulheres podem servir ao mesmo Deus, frequentar a mesma igreja, cantar os mesmos louvores e ainda assim uma viver em prosperidade, enquanto a outra afunda em dívidas e ansiedade? A resposta não está onde você imagina. Não está enquanto você ora. Não está enquanto você jejua. Não está enquanto você dizima. A resposta está em um fator escondido, um princípio antigo enterrado debaixo de séculos de pregações superficiais. E hoje eu vou desenterrar esse mistério com você. Porque o que o mundo te ensinou sobre administrar a casa é uma mentira disfarçada de sabedoria. E enquanto você não descobrir o fator número 1 que diferencia as casas abençoadas das casas em caos, você continuará trabalhando dobrado e colhendo metade. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir hoje pode reescrever o destino financeiro, espiritual e emocional do seu lar. Existe um sistema bíblico antigo, escondido dentro de uma parábola pouco explorada de Jesus e confirmado por sabedoria espalhada em Provérbios, que revela o verdadeiro fator por trás das casas que prosperam. Esse sistema não tem nada a ver com sorte, não tem nada a ver com classe social, não tem nada a ver com talento administrativo da mulher. Tem a ver com obediência em 3 etapas específicas que Deus ordenou desde o princípio. Eu chamo esse sistema de caminho da casa sagrada, e ele é composto por 3 pilares que toda casa abençoada possui e toda casa em caos despreza. Antes de eu revelar quais são esses 3 pilares e qual deles é o fator número 1, eu te convido a se inscrever neste canal, deixar seu like, ativar o sininho de notificações e me dizer agora nos comentários qual área da sua casa hoje está mais em desordem. As finanças, os relacionamentos, a organização física ou a vida espiritual da família. Escreve aí embaixo porque eu vou ler cada comentário e essa resposta vai te ajudar a aplicar tudo o que você vai aprender hoje. Agora abre seu coração, porque a história que eu vou te contar pode ser a sua história. Renata tinha 39 anos quando entendeu que estava perdendo tudo. Não de uma vez, mas aos poucos, do jeito que as casas verdadeiramente se perdem, em silêncio, sem que ninguém perceba até ser tarde demais. A casa dela, em um bairro simples de São Paulo, parecia funcionar por fora, mas por dentro estava em ruínas. As contas chegavam mais rápido do que o salário do marido. A geladeira tinha comida, mas a despensa vivia vazia no fim do mês. Os 2 filhos, um adolescente e uma criança de 8 anos, gritavam por atenção em uma casa onde a mãe vivia exausta, e o pai chegava tarde, calado, com o peso de quem trabalha e não vê o dinheiro render. Renata orava muito, levantava cedo, abria a Bíblia, pedia bênção sobre o lar, pedia milagre financeiro, pedia restauração no casamento. Mas a cada mês que passava, a casa parecia ficar mais pesada, mais bagunçada, mais cheia de cobranças, de cartas do banco, de roupas amontoadas, de pratos na pia, de discussões sobre dinheiro. Ela tentou de tudo. Tentou planilhas de organização que durava 3 dias. Tentou cursos online sobre prosperidade que prometiam riqueza rápida e renda extra fácil. Tentou aplicativos de finanças que ela esquecia de abrir. Tentou métodos de organização da moda, livros sobre arrumação, vídeos sobre rotina da mulher virtuosa. Por 6 meses, ela se esforçou, dizimou nas finanças quando dava, leu Provérbios 31 até cansar, repetiu declarações de prosperidade no espelho, mas nada mudava. As dívidas continuavam, a bagunça voltava, a ansiedade aumentava e o silêncio entre ela e o marido crescia como uma parede invisível no meio da sala. Foi numa quarta-feira à noite, depois de mais uma discussão sobre dinheiro e uma crise de choro no banheiro, que Renata se ajoelhou e fez uma oração diferente. Não pediu bênção, pediu entendimento. Ela disse: Senhor, eu não preciso de mais dinheiro.
Eu preciso entender o que está errado. E foi nessa mesma semana que ela conheceu Dona Cecília. Dona Cecília tinha 72 anos, viúva, e morava em uma casa pequena na mesma rua de Renata. A casa não era luxuosa, mas tinha algo que toda a vizinhança comentava: paz. Uma paz quase visível, como se as paredes respirassem outro ar. Os netos visitavam constantemente, as filhas casadas viviam em harmonia, as finanças nunca eram problema e a despensa dela parecia nunca esvaziar. Renata foi até lá depois de ouvir uma vizinha dizer que Dona Cecília tinha o dom de ensinar mulheres mais novas. Sentou na sala, aceitou um café e desabafou. Contou das dívidas, contou da bagunça, contou da ansiedade, contou da oração que não parecia funcionar. Dona Cecília ouviu em silêncio, com os olhos atentos, e quando Renata terminou, ela disse uma frase que mudaria a vida daquela jovem mãe para sempre. Filha, eu vou te contar um mistério. As Escrituras escondem um fator que diferencia as casas abençoadas das casas em caos, e esse fator não está onde a maioria das mulheres procura. Você está tratando os sintomas, mas nunca enfrentou a doença. Existe um caminho bíblico, com 3 etapas específicas, e ele é o único que prospera de verdade um lar. Eu vou te ensinar, mas te aviso, a primeira etapa vai destruir tudo o que você acha que sabe sobre administrar uma casa. Você está disposta? Renata, com os olhos cheios de lágrimas, disse sim sem hesitar, e foi assim que a investigação começou. A primeira pista que Dona Cecília entregou a Renata foi uma só: antes de prosperar, é preciso render. Renata não entendeu. Como assim render? Render o quê? Render para quem? A velha senhora abriu a Bíblia em Provérbios 3, versículo 5, e leu devagar. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Em seguida, ela explicou: Filha, o primeiro pilar do caminho da casa sagrada é a rendição total. E render significa parar de tentar consertar a casa com sua própria força, com seus próprios planos, com seus próprios cursos da internet. Significa entregar cada cômodo, cada relacionamento, cada centavo, cada decisão a Deus, e fazer apenas aquilo que Ele já mandou fazer na palavra dele, sem improvisar, sem questionar, sem negociar. Renata começou no dia seguinte, antes do amanhecer. Acordava às 5 da manhã, abria a Bíblia, orava por 15 minutos, organizava uma única gaveta por dia e separava o dízimo antes de pagar qualquer outra coisa, mesmo quando o dinheiro mal cobria as contas. Era doloroso. Doía ver que continuava faltando. Doía organizar uma gaveta e ver a casa ainda bagunçada. Doía dizimar quando a conta de luz estava atrasada. Nas primeiras semanas, Renata quase desistiu. Voltou em Dona Cecília quase chorando e disse: Isso não funciona. Eu preciso de resultado, preciso de renda extra, preciso de um milagre financeiro agora, não daqui a anos. Dona Cecília a olhou com firmeza e disse: Filha, você ainda está pensando como o mundo. O mundo quer resultado. Deus quer fidelidade. Você está plantando uma semente espiritual no solo do seu lar, e semente não brota em uma semana. Volta para casa, obedece, e cala a boca da ansiedade. Renata obedeceu. Por 3 meses inteiros ela manteve a disciplina. Acordava cedo, orava, organizava um pedacinho por dia, dizimava com fidelidade, lia provérbios sobre a administração do lar e parou de buscar atalhos. E então, no 3º mês, aconteceu o primeiro sinal. Uma dívida antiga que ela achava perdida em juros eternos foi renegociada por um valor mínimo. Em seguida, o marido recebeu um aumento inesperado no trabalho, algo pequeno, mas significativo. Em seguida, ela encontrou uma oportunidade de renda extra costurando para vizinhas, algo que sempre soube fazer, mas nunca tinha tido coragem de oferecer. As contas começaram a fechar. A casa começou a respirar. E o mais incrível, a ansiedade dela diminuiu. Dona Cecília sorriu quando soube. Você sentiu? Isso é rendição. Deus honra quem o honra primeiro. E foi exatamente nesse momento que Renata começou a entender o mistério. As Escrituras dizem em Malaquias 3, versículo 10, que Deus abre as janelas do céu para quem traz o dízimo à casa do tesouro. E o livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, mostra com pesquisas neurológicas que pequenas repetições diárias criam um padrão no cérebro tão forte
que se torna automático. Ou seja, Deus criou o ser humano para responder à fidelidade nos pequenos atos. A rendição não é uma fórmula mística, é o desenho original de como Deus quer que a casa funcione. Repetição na obediência gera transformação interior, e transformação interior atrai bênção exterior. Renata começou a entender que a maioria das casas em caos vive em caos porque nunca passou pela primeira etapa. As mulheres querem o resultado de uma casa abençoada sem pagar o preço da rendição diária. 6 meses depois, Renata já era outra mulher dentro do próprio lar. As contas estavam em dia, a casa estava limpa, os filhos estavam mais calmos, o marido estava mais presente. Mas algo a incomodava. Ela começou a observar outras mulheres na igreja, mulheres que sabiam mais versículos do que ela, mulheres que liam livros de teologia, mulheres que tinham cursos de discipulado e ainda assim viviam em casas caóticas, com dívidas, com filhos rebeldes, com casamentos em colapso. Como aquilo era possível? Renata foi conversar com Dona Cecília sobre esse paradoxo. A velha senhora suspirou e disse: "Filha, existe um inferno espiritual chamado o inferno dos cristãos eternos aprendizes. São pessoas que colecionam conhecimento bíblico como se fossem selos, mas nunca obedecem nada. Sabem o que é dízimo, mas não dizimam. Sabem o que é organização, mas vivem na bagunça. Sabem o que é submissão, mas vivem brigando. Conhecimento é ter a Bíblia na estante. Sabedoria é ter a palavra no coração e pés que andam nela." E Tiago 1, versículo 22, é claro: "Sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos." Renata anotou aquilo no caderno e percebeu que durante anos ela tinha sido também uma eterna aprendiz. Lia, aprendia, anotava, mas não praticava. Dona Cecília, então, olhou para ela e disse: "Agora você está pronta para a segunda etapa." Renata perguntou: "E qual é?" A velha respondeu: "A mordomia fiel, e ela é onde a riqueza começa a se multiplicar." A segunda pista do mistério estava em Mateus 25, na parábola dos talentos. Dona Cecília abriu a Bíblia e leu para Renata a história do servo que recebeu 5 talentos e multiplicou, do que recebeu 2 e multiplicou, e do que recebeu 1 e enterrou. Filha, a primeira etapa, a rendição, ensina você a obedecer. Mas se você parar ali, será apenas uma serva obediente, não uma filha coerdeira. Deus não quer apenas que você seja fiel no pouco, Ele quer que você multiplique o pouco. A mordomia fiel é usar tudo o que Deus já restaurou na sua casa, suas finanças, seu tempo, sua paz, sua organização, para servir os outros e expandir o reino. Renata ficou confusa. "Mas, Dona Cecília, eu ainda tenho tão pouco. Mal saí das dívidas, ainda estou aprendendo a guardar dinheiro, ainda nem tenho reserva financeira. Como vou servir outras mulheres?" A velha sorriu e disse: "A viúva tinha apenas 2 moedas e Jesus disse que ela deu mais que todos. Deus nunca pede o seu muito, filha. Ele pede o seu tudo." Renata começou a praticar. Convidou uma vizinha em situação pior para almoçar uma vez por semana. Ensinou a amiga da igreja como ela tinha começado a organizar a casa. Doou roupas dos filhos. Ajudou uma jovem mãe solteira com mantimentos no fim do mês, mesmo quando ainda estava se equilibrando. E algo sobrenatural começou a acontecer. A cada vez que ela dava, recebia em dobro, em triplo, em formas inesperadas. Um trabalho de costura virou um cliente fixo, depois 5 clientes, depois uma renda extra mensal que superou tudo o que ela imaginava. Lucas 6, versículo 38, se cumpriu na vida dela como nunca. Dai, e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos darão. Porque com a medida com que medirdes, também vos medirão. Os meses passaram, e Renata percebeu que sua casa tinha entrado em uma fase nova. Não era apenas estável, era próspera. Não apenas próspera financeiramente, mas próspera em alma, em paz, em propósito. Dona Cecília confirmou: "A mordomia está se cumprindo em você." Mas ainda falta o mais difícil. A terceira pista do mistério, a etapa final, era a mais sutil e a mais transformadora. Dona Cecília chamou Renata um domingo à tarde e disse: 99% dos cristãos
param nas duas primeiras etapas. Aprendem a obedecer, aprendem a servir, mas continuam carregando o fardo da ansiedade, do controle, do medo. Continuam tentando segurar o lar com as próprias mãos. A terceira etapa é o descanso na fé. E sem ela, você nunca terá uma casa verdadeiramente abençoada, apenas uma casa funcional. Renata se assustou. Mas, Dona Cecília, eu obedeço, eu sirvo, eu administro bem agora. O que mais falta? A velha respondeu com sua própria história. Filha, quando eu era nova, eu controlava tudo. Planejava a vida do meu marido, planejava o destino dos meus filhos, planejava cada centavo. Achava que isso era ser boa esposa, boa mãe, boa cristã. Mas um dia tudo desabou. Meu marido perdeu o emprego. Minha filha mais velha adoeceu. E todos os meus planos viraram pó. Foi aí que um ancião da igreja me olhou e disse: Dona Cecília, você serve bem, você obedece bem, mas você ainda está servindo com suas próprias forças. Você precisa aprender a deixar Deus trabalhar através de você e não para você. Naquele dia, eu chorei até de madrugada e entendi que minha fé era ativa demais e confiante de menos. Mateus 11, versículo 28 diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu estava carregando um fardo que Jesus já tinha levado. Renata ouviu em silêncio. Aquela palavra entrou fundo. Ela percebeu que mesmo na fase próspera, ainda controlava, ainda planejava, ainda se preocupava com o futuro, ainda calculava cada gasto com medo. Dona Cecília concluiu: Agora vem o momento mais difícil. Os próximos meses serão de aprender a soltar. Eu não vou te dar mais instruções específicas. Vou apenas te dizer: ore, confie e obedeça apenas ao que ele falar hoje. E foram os meses mais desafiadores espiritualmente da vida de Renata. Durante quase um ano, Renata aprendeu a soltar. Soltou o controle das finanças, soltou o controle dos filhos, soltou o controle do casamento. Continuou fazendo sua parte com excelência, mas parou de carregar o peso do resultado. Aprendeu a orar e dormir tranquila. Aprendeu a ver um boleto chegar e não entrar em pânico. Aprendeu a ver o filho atravessar uma fase difícil e não desesperar. E foi quando uma crise real chegou. O marido foi demitido inesperadamente. Em qualquer outro momento da vida, Renata teria entrado em colapso. Mas dessa vez ela se ajoelhou, orou e sentiu uma paz inexplicável. Continuou organizando a casa, continuou costurando, continuou dizimando, e em 3 semanas o marido recebeu uma proposta melhor que a anterior. Dona Cecília confirmou: Você finalmente parou de tentar controlar. Deus agiu. Isso é o descanso na fé. Filipenses 4, versículos 6 e 7, se manifestou de forma poderosa. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E não é apenas teologia. Pesquisas modernas, citadas inclusive no livro Mindset, de Carol Dweck, mostram que pessoas com mentalidade de crescimento e fé ativa apresentam níveis significativamente menores de cortisol, o hormônio do estresse. O corpo humano foi desenhado para descansar em algo maior que si mesmo. A ansiedade é o sintoma físico da falta da terceira etapa. Anos se passaram. Renata virou referência no bairro e na igreja. Mulheres mais jovens batiam na porta dela, buscando o segredo da casa abençoada. Vinham com a mesma pergunta de sempre: qual é a oração especial que você faz? Qual é o livro que você lê? Qual é o curso que você fez? E Renata, com a sabedoria que só vem de quem caminhou, sorria e dizia: Não existe oração mágica, não existe fórmula. Existem 3 etapas, e a maioria de vocês quer pular as 2 primeiras. Uma jovem mãe veio chorando, dizendo que precisava de um milagre financeiro urgente, que estava sufocada em dívidas, que queria a unção que Renata tinha. Renata olhou para ela com amor e disse: Filha, eu passei 3 anos sendo fiel no dízimo quando não sobrava nada, organizando uma gaveta por dia quando minha casa parecia perdida, acordando às 5 da manhã para orar quando eu queria mais era dormir. Você quer a colheita, mas não quer plantar. Malaquias 3, versículo 10,
Promete que Deus abre as janelas dos céus, mas você precisa abrir primeiro a janela do seu coração para Ele. A jovem foi embora pensativa, e Renata percebeu que o mistério tinha se revelado completo. A diferença entre as casas abençoadas e as casas em caos não era sorte, não era talento, não era classe social. Era a passagem pelas 3 etapas: rendição, mordomia e descanso. Esse era o fator número 1. E ela percebeu também que o mesmo sistema se aplicava a tudo. Casamento em crise, renda, sirva, descanse. Filho rebelde, renda, sirva, descanse. Saúde abalada, renda, sirva, descanse. Carreira travada, renda, sirva, descanse. Provérbios 3, versículos 5 e 6, sempre dizia a verdade. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. O caminho era sempre o mesmo, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas agora eu preciso te falar uma verdade desconfortável, e eu te peço que não desligue o vídeo. A maioria das mulheres cristãs hoje nunca terá uma casa verdadeiramente abençoada. E não é porque Deus não queira, é porque elas se recusam a passar pela primeira etapa. Existe uma mentira tóxica circulando na igreja moderna, uma mentira que diz: Deus quer que eu seja feliz do meu jeito, Deus me ama do jeito que eu sou. Graça significa que eu não preciso me esforçar. Essa teologia barata está destruindo lares inteiros. Não é que você confia em Deus, filha, é que você quer que Deus obedeça a você. Você quer prosperidade sem dizimar. Você quer casa organizada sem disciplina diária. Você quer casamento abençoado sem perdoar o marido. Você quer filhos firmes sem rotina espiritual no lar. Você quer paz sem oração. Você quer riqueza sem mordomia. Você quer renda extra sem fidelidade no pouco. Mateus 7, versículos 21 a 23, é assustador. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos cristãos vão chegar diante de Deus dizendo: Senhor, Senhor, e ouvirão: Nunca vos conheci. E sabe por quê? Porque eles cantaram, oraram, congregaram, mas nunca obedeceram nada na vida prática. Seja brutalmente honesta com você mesma agora. A razão da sua casa estar em caos não é falta de fé. É falta de obediência na primeira etapa. Você não precisa de mais um curso, de mais um livro, de mais uma profecia. Você precisa começar a obedecer o que Deus já te mandou há anos. Não há atalho espiritual. Nunca houve, nunca haverá. Existe um único caminho, e ele se chama Caminho da Casa Sagrada. E como o livro A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Wattles, ensina: a prosperidade não vem para quem faz qualquer coisa, vem para quem faz as coisas certas, de uma certa maneira específica. E essa maneira específica, dentro do reino, é rendição, mordomia e descanso. Então hoje eu vou te dar um plano de ação prático, e eu te peço que você anote. Primeiro, escolha apenas uma área da sua casa para entregar a Deus. Não 3, não 5. 1. Finanças, organização, casamento, filhos ou vida espiritual. Apenas uma. Segundo, abra a Bíblia e encontre o princípio específico para essa área. Para finanças, comece com Malaquias 3 e Provérbios. Para organização, vá em 1 Coríntios 14, versículo 40. Para casamento, leia Efésios 5 e 1 Pedro 3. Para filhos, vá em Deuteronômio 6 e Provérbios 22. Terceiro, entre na etapa da rendição com humildade completa, obediência radical, sem negociar com Deus. Quarto, mantenha essa obediência por meses até que ela se torne natural, sem esforço, parte de quem você é. Quinto, entre na etapa da mordomia, use o que Deus restaurou para servir outras mulheres, multiplicar a bênção, ensinar quem está atrás de você. Sexto, continue assim por anos, não semanas, porque é a constância que constrói o lar. E sétimo, sem perceber, um dia você acordará no descanso, vivendo na paz que excede todo o entendimento, com a casa funcionando como engrenagem divina. José fez isso no Egito. Davi fez isso no campo antes do trono. Daniel fez isso na Babilônia. Ruth fez isso em Belém.
E o livro Hábitos Atômicos, de James Clear, confirma cientificamente. Não são as metas grandiosas que constroem resultados, são os sistemas pequenos e diários. E o sistema da casa abençoada é rendição, mordomia e descanso. Renata viveu até os 89 anos, morreu em paz, cercada de filhos, netos e bisnetos. Em seu último dia, a neta mais nova sentou na cama dela e perguntou: "Vovó, qual foi o seu maior arrependimento na vida?" Renata sorriu fraquinho e respondeu: "Não ter confiado em Deus mais cedo. Eu desperdicei tantos anos tentando consertar tudo sozinha, tentando administrar a casa com a minha sabedoria, tentando ganhar dinheiro com fórmulas do mundo, quando o caminho sempre esteve ali, na palavra, esperando que eu obedecesse." Olhou para a neta com firmeza e disse: "Minha filha, não cometa meu erro. Obedeça sem questionar, sirva sem esperar retorno, confie mesmo sem ver." As palavras dela ficaram pairando no quarto. Antes de fechar os olhos pela última vez, Renata sussurrou: "Transformação não é sobre ser perfeita desde o primeiro dia. É sobre se tornar tão obediente que a santidade se torna inevitável." 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8, foi a última passagem que ela pediu para ouvir. "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia." E assim ela partiu, deixando uma casa que continuaria abençoada por gerações, porque o sistema tinha sido passado adiante. O caminho da casa sagrada não é apenas sobre mudar suas circunstâncias, é sobre quem você se torna no processo. Existem duas versões de você esperando para nascer: a versão ansiosa, controladora, sempre exausta, sempre correndo atrás do dinheiro, sempre tentando administrar tudo com as próprias forças. E a versão confiante em Deus, descansada, próspera por dentro, antes de ser próspera por fora. Mulher que prospera porque foi enraizada em Cristo antes de qualquer coisa. O sistema não é um método, é um espelho do seu coração diante de Deus. Você vê alguém disposta a obedecer antes de entender, ou vê alguém ainda procurando o atalho? Renata era apenas uma mulher comum, sem nada de especial, sem talento extraordinário, sem família rica, sem dom sobrenatural. A única coisa que ela tinha era disposição para confiar em Deus antes de ver resultados. E você tem exatamente a mesma escolha que ela teve. Você pode passar os próximos 5 anos procurando uma fórmula mágica, um curso milagroso, uma oração de prosperidade que vai te enriquecer da noite para o dia. Ou pode passar os próximos 5 anos pagando o preço da rendição, da mordomia e do descanso, e construindo uma casa abençoada de verdade. A transformação está esperando, mas Deus não vai forçar. Você precisa escolher obedecer. O caminho é antigo, o caminho é testado, o caminho funciona. Jeremias 6, versículo 16, fala diretamente com você hoje. Assim diz o Senhor: "Ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma." Se você chegou até aqui, você é parte de uma minoria preciosa, das poucas mulheres realmente dispostas a mudar. E eu quero te pedir 3 coisas. Primeiro, se inscreve neste canal agora. Se você ainda não é inscrita, ativa o sininho de notificações, deixa seu like, porque esse canal existe para te lembrar dos caminhos antigos em um mundo que esqueceu deles. Segundo, escreve nos comentários qual é a área da sua casa que você vai entregar a Deus hoje através do caminho da casa sagrada. Qual etapa você sente que precisa começar primeiro? E eu prometo que vou ler cada comentário. Terceiro, se você quer se aprofundar nos princípios bíblicos e científicos de transformação financeira e de hábitos, dá uma olhada no shopping do canal aqui na descrição. Eu recomendo especialmente os livros A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Wattles, que mostra que prosperidade é uma ciência espiritual, e O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, que explica como pequenas repetições criam transformações enormes. Esses 2 livros, somados a Hábitos Atômicos e Mindset, são companheiros poderosos para quem quer aplicar o sistema bíblico de forma prática e duradoura. Agora vai e começa. Entra na primeira etapa hoje, ainda hoje, antes de dormir. Ajoelha-se e entrega uma única área da sua casa a Deus. E daqui a alguns anos, você vai olhar para trás
e não vai acreditar que era a mesma pessoa que está aqui agora, exausta, ansiosa, em caos. Você vai ser a mulher do lar abençoado, a referência da família, o testemunho da quadra. Que Deus abençoe sua jornada, que Ele restaure cada centímetro da sua casa, que Ele multiplique seu pouco em muito e que Ele te dê o descanso prometido aos que confiam. Até o próximo vídeo.